Tá. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 8 de agosto de 2024. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo, hoje vamos começar o capítulo 8, né, Denise? 8. Isso, 8. Apelante Cananita. Mas antes de nós iniciar, dia 8 de agosto, capítulo 8. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, rogando ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada e agradecendo muito a Deus por todas essas oportunidades que nós estamos tendo de entrar em contato com essa doutrina abençoada, com esse evangelho do Senhor, que com certeza nos ajudará muito. Então, pedimos ao Pai que abençoe todos aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, nesse momento, estejam em sofrimento, que todos possam ser amparados e consolados, graças a Deus. Então, estou passando a palavra aqui para a Denise, que é a nossa direção agora, né, do trabalho, e ela vai Só um momentinho, que eu estou com um probleminha aqui, só um minutinho. dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu vou dar uma paradinha aqui. É o gato louco. Então, gente, vamos continuar aqui o nosso estudo. A palavra está com a Denise. Ai. Estamos no capítulo 8, a apelante cananita. Então, vamos iniciar aqui. Amélia Rodrigues inicia por essa frase assim: quem atravessasse a fronteira da Fenícia, na direção de Tiro e Sidom, encontrava-se nas antigas terras dos cananeus. E a nota 17, que é a nota da autora, ela cita Mateus, no capítulo 15, versículos de 21 a 28, e Marcos, no capítulo 7, versículos de 24 a 30. Então, nós vamos a Mateus. Vamos abrir aí o Novo Testamento. Mateus, no capítulo 15. Quem quiser acompanhar, pode pegar, que a gente aguarda um pouquinho. Eu estou com a Bíblia do Peregrino, que tem muitas notinhas. Metade da página do livro é nota, sabe? Então, vamos lá, no capítulo 15 de Mateus. O título é A Tradição. Então, começa no versículo 21, de 21 a 28. Todos acharam? A parte A Mulher Cananeia. Inicia assim: daí partiu para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia da região saiu gritando. Então, vamos ver a região cananeia. Vamos ver se eu consigo compartilhar, né? Que eu ando com um probleminha para compartilhar. Boa tarde, querida. Eu entrei Boa agora. Você tarde. pode dizer a página que está? É cento e quanto? Nós estamos na página 99, capítulo 8, a apelante cananita. Obrigado. 99, capítulo 8. Obrigado. Vocês estão vendo? Estou conseguindo compartilhar? Sim, sim, Denise. Ai, que bom. Sim, Denise. Aqui
é o Mar Negro. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajeitar. Pronto. Olha, aqui é o Mar Mediterrâneo. Nós estamos aqui, é Pisídia e Cônio. Olha aqui, Jerusalém aqui, Cesareia, Tiro, olha aqui, Tiro. Sidom, Sidônia, tá? Então, ele que foi pela região de Tiro e Sidônia. Então, indo para essa região, que é a Cesareia, tá bom? Então, olha só, Jerusalém, olha que quanto ele já andou, indo nessa direção. Ah, hoje, essa região, tá vendo? Aqui é já o Egito, olha. Aqui já é Egito. Aqui é o norte da África. Deu para reparar? Olha aqui, gente, ó, Tessalônica, Corinto, Esparta. Olha que Paulo, da onde que Paulo veio, ó. Olha como Paulo andou. Éfeso, tá vendo? Que Éfeso. Olha quanto Paulo andou. Tarso, aqui, Paulo de Tarso. Aqui é Antioquia, da Pisídia. Quanto eles andavam nessa época, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o outro. Esse aqui é a época de Jesus. E aqui é o estado da Palestina. Síria, Israel. Aqui é o Mar Mediterrâneo, de novo, olha aqui, ó. Olha Jerusalém aqui. Jordânia. Aqui é o estado de Israel, da Síria, da Jordânia, hoje em dia, né? Olha as cidades aqui. A Síria. Tá vendo? Mar da Galícia. Aí eu pensei que fosse Galileia, Mar da Galícia. Então, esse aqui é a mesma. Aqui é o Egito, tá vendo? Aquele mesmo pedacinho. É bom a gente olhar os mapas para poder a gente se localizar, né? Vamos nos localizar. Agora eu quero sair, interromper compartilhamento. Pronto. Para a gente ter uma ideia da região e quanto eles andavam naquela época, né? Nossa, andavam muito, muito. Então, naquele território, continua Amélia Rodrigues no segundo parágrafo. Naquele território residiam os descendentes cananitas, também chamados ciro-fenícios, de modo a diferenciá-los dos fenícios da Líbia. A Líbia é exatamente aquele território ao norte da África, tá? Pois que desde os dias de Pompeu, que é na época de 106 a.C., Pompeu o Triunfador, a Fenícia fora incorporada à Síria. Lembram? A Síria já à direita, acima, no norte. Com as constantes migrações trazidas pelos conquistadores desde os tempos dos macedônios. Os macedônios é de 359 a 323 antes de Cristo, tá?
dos Ptolomeus. São 4 séculos. ano 400, no século 3 a.C., os Ptolomeus. E os Lágides ou os Lágidas, que era o antigo Egito, né? Na época da Cleópatra, tá? Os Lágides, é o antigo Egito. Então, vou ler direto agora. Com as constantes migrações trazidas pelos conquistadores desde os tempos dos macedônios, dos Ptolomeus, dos Lágides, os povos cananeus mesclaram-se com os invasores e promoveram a proliferação do culto das diversas deidades que se misturavam a Moloque, Baal, Tanite e os deuses do Egito e da Hélade, né? Então, os cananeus, que eram um dos povos das tribos, né? Não é isso? Vê se eu estiver errado, vocês me corrijam, hein? Os cananeus eram uma das tribos de Israel. E o que aconteceu? Como esses povos foram invadindo aquela região, essas tribos foram se misturando aos invasores. Todos esses invasores, esses conquistadores, né, desses tempos, na época antiga, antes de Cristo. Então, os povos foram se misturando, e com eles também a religião, certo? Então, quando eles foram conquistados pelos egípcios, também se apossaram dos deuses egípcios. Foi uma mistura só, né? Aí fala de Moloque, de Baal, Tanite e os deuses do Egito e da Hélade. Também eram vários deuses. Enquanto na Judéia, os propósitos de helenização experimentaram a mais rigorosa reação. Todos os outros povos foram misturando as suas culturas, as suas religiões. Mas na Judéia, não, né? Eles tiveram uma rigorosa reação, preservando-se o país. Qual oásis de vida, diz Amélia Rodrigues, com culto ao Deus único. Na Fenícia, como na Síria, a miscigenação estendera-se igualmente à religião. Então, Fenícia e Síria, como a gente viu, é aquela região que de um lado tinha o Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, e do outro lado era o Líbano, né? Que agora a gente fala Líbano, Israel, Jordânia, Iraque e Turquia. Então ele ficava ali, exatamente ali no meio. E a miscigenação foi de povos, né? De culturas e também de. Só que a Judéia não. A Judéia colocou-se terminantemente contra misturar. Então, eles se achavam quê? Se achavam melhores do que os outros, porque eles se achavam a raça pura, a raça que foi escolhida por Deus, pelo Deus único. Então, vamos lá. Vou repetir aqui o pedacinho final. Na Fenícia, como na Síria, a miscigenação estendera-se igualmente à religião, ensejando ao paganismo orgíaco, desenfreado curso. O tempo da universalização dos cultos por decreto imperial em Roma, lembra?
que aí um dos romanos, a Rose, que lembra que de vez em quando ela fala nele. Eu não me lembro agora quem foi. Ele decretou que só haveria uma religião, não foi isso? E entre os cananeus já havia uma perfeita. Não, isso foi depois, que eles renderam ao cristianismo, não é isso? Não, isso foi antes. Esse aqui, no tempo da universalização dos cultos, Ah, tá, Roma é que decretou que haveria apenas uma religião. Tinha que escolher. Ótimo, né? Decretar assim de cima para baixo, né? Mas escolher apenas uma religião, né? Então, entre os cananeus, continua a dona Amélia Rodrigues, já havia uma perfeita assimilação das ideias disseminadas pelas crenças e tabus dos que deambularam pelas suas províncias. Entre os cananeus, continuaram com os cultos deles aos vários deuses. As cidades de Tiro e Sidom, que Jesus e os 12 seguiam a conhecer, eram famosas pela manufatura de artigos de luxo e conhecidas pelas lendas que povoavam a mente ocidental em torno do Oriente. Os templos pagãos ali esplendiam, majestosos, entre bosques perfumados. As construções de mármore lavrado se levantavam formosas, destacando-se no panorama de relva verdejante. Então, esse foi o clima encontrado ali por Jesus e seus seguidores, né? E ela começa a narrar com minúcias, né? O que estava acontecendo nessa época aqui. Os ânimos, naqueles dias, estavam exaltados. O desatavio das palavras vigorosas do Rabi não permitia equívocos. Seus ensinos eram sementes da verdade. Interrogado, respondia com lúcida segurança. Seus conceitos não se coadunavam com as estranhas práticas em voga, nem se subalternizavam às legislações correntes. Então, os ensinos dele não tinham nada a ver nem com aquela misturança de deuses, né? E nem com a legislação dos romanos. Decretou que vai ser uma religião só com ele não tinha isso, né? Instituindo um sentido de direção firme aos que o seguiam, estabeleciam seus comentários paralelo inevitável entre o farisaísmo e a Boa Nova. Então, é aquela época que fala, os ânimos, ela diz que os ânimos naqueles dias estavam exaltados. Então, como ele era vigoroso e a doutrina que ele colocava, né? Aqueles ensinos que não tinha nada a ver nem com o farisaísmo e nem a ver com o que Roma mandava, é claro que o farisaísmo lutou contra a boa nova do nosso Mestre Jesus. Integérrimo, né? Íntegro, né? Mais do que íntegro, não é isso? Integérrimo. Jamais se curvaria à bajulação ou ao despotismo. Tendo enfrentado com estoicismo os que vieram de Jerusalém para inquiri-lo, resolvera, logo depois, demandar outros sítios. Então, depois que os fariseus foram lá fazendo aquelas perguntas, né, perigosas, daquelas perguntas com intuito, aquelas perguntas com o intuito de enrolá-lo, de fazer ele escorregar,
Que ele conseguia sair bem de todas elas, tanto que Pedro, né, ficou alegre, lembra? Da última, da última lição, Pedro ficou até alegre, porque ele conseguiu combater verbalmente, com excelência, os fariseus. Então ele chamou os discípulos, continua Amélia Rodrigues, e rumou a noroeste, seguindo o curso do Jordão, como se lhe buscasse as nascentes. Então ele foi subindo, né? Porque as nascentes estão mais no alto, certo? Não era a primeira vez que iria encontrar-se com um gentio. Então, gentios eram todas aquelas outras, aqueles outros povos, né, que não seguiam o judaísmo, inclusive as outras tribos de Israel. E nessa época ele já era bem conhecido por toda a região, até lá na Cananéia, que é, até no meio dos gentios ele já era conhecido, né? Já se falavam dele. O seu nome já atravessara os limites estreitos da Galiléia, e muitos foram ouvi-lo, informados por viajantes e caravaneiros que venceram as distâncias. Então, aquele povo que ia de caravana de um ponto para outro, né? Sempre tinham aqueles também que iam buscar sedas, tudo aquilo que eles precisavam, como se fala, gente? Esqueci. As especiarias? As especiarias, isso. Obrigada, Carmen. As especiarias, né? Tudo que até aquele povo de lá usavam bastante as especiarias, né? Naquela época, né? Então eles andavam aquelas distâncias todas e o que eles ouviam ou o que eles viam, eles passavam adiante. E assim a fama de Jesus foi longe, bem longe. Próximo, o mar refletia os céus esfogueados no entardecer. Adoro essa parte quando ela fala assim. E a brisa corria ligeira, carregada de aromas exóticos. Muito poético. Os discípulos, embora silenciosos, inquiriam-se mentalmente, olha o pensamento, sobre os objetivos que os levavam àquelas cidades pagãs e gentias, impenitentes. Então, eles ainda tinham essa discriminação, né, com os outros povos. E eles ficavam pensando, né? Não perguntaram assim abertamente a Jesus, não. Eles estavam pensando, o que eles estavam fazendo? Que objetivo que levava ali? O que Jesus estava querendo com aquela viagem, né? Aquelas viagens. Para trás ficaram o grande Hermon, as cordilheiras, as terras abençoadas. O que a gente está fazendo aqui? Os cultos execrandos dos pagãos respiravam sordidez. O que vieram ali fazer? O que a gente está fazendo aqui? O que Jesus quer aqui nessa terra dessa gentinha, né? Era assim que eles pensavam, né? Dessa gentinha, né? Não, era gentios mesmo. Mas Jesus não veio para os sãos, né? Ele mesmo disse que ele veio para os doentes, os aflitos, né? Os discriminados, né? O judaísmo era a revelação. E o mestre representava a resposta de Deus aos aflitivos apelos dos homens. Sabiam-no. Então, eles tinham certeza que ele estava ali, que ele era o escolhido, o enviado.
Seria justo que se mesclassem aos desafortunados adoradores de ídolos? Imagina como eles não estavam se sentindo, né? Porque não é assim, quando você tem que fazer um trabalho numa comunidade, às vezes, muitas das vezes a gente pergunta, puxa vida, o que que eu estou fazendo aqui? Eu me perguntava, o que que eu estou fazendo aqui? Que às vezes eu parava em escolas de comunidades bem complicadas, sabe? Por que que a gente perguntava isso? O que que eu estou fazendo aqui? Porque a gente precisa buscar a, a, a- o direcionamento. O que Deus quer que você faça naquele lugar? Não é? Não é assim que a gente tem que perguntar? Não com discriminação, mas eu sei que eu estou aqui por uma razão. Então, eu tenho que descobrir qual é a razão. Tem que trabalhar. A gente segue, trabalha. E depois que trabalhar, você vai, vai perceber. Bom, já sei o que que eu vim fazer aqui. Não é assim? Aprender, né, gente? Aprender e aprender. Vencidas as distâncias, continua Amélia Rodrigues, caminharam por largas horas da noite até chegarem a Tiro. Olha, caminharam a noite inteira. Atravessaram a cidade sem qualquer incidente e buscaram repouso. No dia seguinte, antes de vencerem um estádio, aí eu fui procurar que estádio, que medida é essa, né? Um estádio. Um estádio, nos romanos, na medição romana, eram 185 metros, ou aqueles 400 côvados, né, dos judeus. Mas os gregos, eles mediam 178 metros. Um estádio para eles era 178 metros. Então, é mais ou menos entre 178 e 185, né? Então, essa é a distância. No dia seguinte, antes de vencerem 5 metros, 180 metros, mais ou menos, vamos colocar no meio, de distância, além das portas da cidade, dirigindo-se a Sidom, então estavam quase chegando. Uma voz aflita levantou, vendo-os passar e seguindo-os de perto, exclamando: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pois que minha filha está miseravelmente possuída de espírito demoníaco. Alguns dos companheiros voltaram-se e contemplaram a mulher aflita que rogava socorro. Era, porém, uma estrangeira, né? Então, era uma estrangeira. Jesus não veio para aqueles que estão bem, né? Ele veio para os simples, para os aflitos, para os doentes. Então, aqui no livro, Mais Luz, Batuíra, eu não fechei esse aqui. É, é aqui que eu fecho? É. Vou abrir, vocês estão vendo? Vou abrir aqui o texto. Esse é o Mais Luz, deixa eu ver. Mais Luz, do capítulo 18, Na Seara de Jesus. É esse mesmo, de Batuíra, pelas mãos santíssimas, pelas mãos divinas, maravilhosas de Francisco Cândido Xavier.
E ela fala na seara, e Batuíra fala na seara de Jesus. A tarefa do evangelho, no evangelho, não pode ser diferente hoje, quando confrontada com os empeços de que se constituía nos tempos passados. Temos companheiros e companheiros. Alguns chegam inflamados de zelo apostólico ao campo de serviço, trazendo a força do exemplo e o lume da inspiração para o erguimento geral. Outros surgem necessitados de socorro e cooperação, a fim de se levantarem no espírito para a desincumbência dos compromissos com que o mundo os honorifica, e outros ainda aparecem tocados de bons desejos misturados de provações, exigindo paciência para que se equilibrem no plano de ação em que se situam. Muitos repontam na coletividade, portando votos e promessas brilhantes que não conseguem cumprir. E alguns outros igualmente se destacam, na passagem do tempo, à maneira de amigos dos interesses próprios, buscando vantagens pessoais que não se compadecem. Que não se compadecem com os deveres que assumem. Então, nós somos assim, né? A gente faz a força, inflamados, né, pelo exemplo de Jesus, a gente, trazendo essa força desse exemplo, pretende ter um erguimento, né, melhorar os nossos serviços, procurando sempre se inspirar no Cristo, tentando socorrer os necessitados, tentando. A gente, seguindo os exemplos de Jesus, a gente procura fazer um pouco como ele fazia aquela época, né? Mas a gente, às vezes, é tocado de bons desejos, mas tem muita prova e a gente não consegue levar a nossa missão adiante, né? Muitos de nós faz promessas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e acaba não fazendo nada, né? Não consegue cumprir. Outros de nós, no tempo, de acordo com o tempo, a gente vai vendo que só procurava interesses próprios, vantagens pessoais, né? E não se compadecem com os deveres que assumiu antes. Mas, como o Batuíra diz, todos, porém, são filhos de Deus e tutelados de Jesus, irmãos nossos, cuja presença é fator importante em nosso proveito. Então, eu me coloquei no meio aí desse grupo, né? A gente é um desses aí, ou aqueles que trabalham mesmo, ou aqueles que fazem força, quer trabalhar, mas não consegue fazer, ou aquele que promete fazer e não faz, né? Ou aquele que quer fazer, mas só por interesse próprio. Nós todos somos filhos de Deus. E, e como a gente viu está vendo na leitura de Amélia Rodrigues, os apóstolos estavam ali querendo saber o que eles estavam fazendo ali, naquele meio, e como Jesus disse que ele veio para os doentes, e vou repetir mais uma vez, e não para os sãos, é importante que Jesus os mostrou-lhes a lição daquilo foi o que ele foi fazer lá? Por que ele estava lá? Porque todos aqueles eram filhos de Deus, assim como
todos esses com que eu quase eu falei da comunidade, onde a gente trabalhei muitas comunidades, né? A nossa presença, quando a gente se coloca na, na execução da tarefa com o nosso Mestre Jesus, é exatamente disso. A nossa presença é um fator importante para a gente. Como eu falei, a gente aprende. A gente vai para trabalhar, mas principalmente para aprender, né? E continua aqui Batuíra. Cada companheiro da seara do bem é oportunidade de trabalho que não nos será justo menosprezar. Então, todos esses companheiros que a gente acha que são menos talentosos, não dá importância ao que eles têm para trazer. Então, com a comunidade que a gente vai trabalhar, a gente precisa ter a certeza de que todos eles são importantes, porque todos são filhos de Deus, todos são irmãos e tutelados de Jesus, né? E não se pode dar menos valor a eles por isso. Estou tentando passar aqui, mas a minha setinha. Achei. Aquele que sabe muito é capaz de ensinar-nos, tanto quanto o portador de talentos sublimes se expressa por luz a guiar-nos na frente. O mais equilibrado é coluna básica no serviço a efetuar-se, amparando-nos as próprias necessidades. Aqueles, no entanto, que se revelam menos felizes, se erigem como sendo testes à nossa fé, para que a caridade do Senhor se manifeste por nosso coração e por nossas mãos. Não é só o trabalho das mãos, mas também a afeição que nós devotamos a eles. Auxiliar-nos, sim, e sempre. Então, auxiliamos-nos uns aos outros. As assembleias cristãs que sobrevivem acima de todas as limitações e circunstâncias da vida são aquelas em cujo cerne a chama do amor e do perdão não se extingue. Jesus nos solicita concurso em seu apostolado de redenção e tão só venceremos amando e servindo-nos uns aos outros, tanto quanto ele nos ama e serve sempre. É um belo texto de Batuíra, né? Bom, terminamos aqui onde está escrito: era, porém, uma estrangeira. Alguém pode me dizer que horas são? São 18h06. Obrigada. Vamos continuar. Mesmo que fosse descendente de Israel, pois que ela o identificava como filho de Davi, professava naqueles termos religião execrável, abjeta, não lhe deram importância. Mesmo que ela reconheceu Jesus como filho de Davi. Aí eles estão dizendo, mesmo que ela se identificasse ele, ou que fosse descendente de Israel, porque era uma das tribos, né, de Israel, a religião que ela tinha, eles não a consideravam, né? Você imagina que a mulher já era desconsiderada como pessoa, né? A mulher, você vê, era considerada como era naquela época. A mulher que menstruava, nessa época, tinha que ficar separada
ficava separada, não podia ter contato. Lembra da mulher hemorroíça? O que ela não sofreu, né? E humildemente ela procurou e persistiu, né, na fé dela, que se ela tocasse apenas no manto de Jesus, ela seria curada, né? E ela venceu, porque se ela estava sempre com hemorragia, coitado, nossa, deve ter sofrido bastante, né? Porque uma mulher num período por ano, por mês, já tinha que ficar separada. Mas, enfim, né? São os tempos que estão mudados, graças a Deus. Existe progresso, né? Como continuasse? O lamento apelo em desenfreada algaravia. Alguns se cercaram dele e sugeriam. Algaravia é aos berros, né? Aos gritos, né? Despede-a, pois, que vem gritando atrás de nós. Estugando o passo, Jesus respondeu compassivo à mulher aflita. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A voz era enérgica, embora traindo doçura no timbre e piedade na expressão. Então, olha só, gente, imaginem uma voz enérgica, com doçura no timbre e piedade na expressão, né? Maravilhoso, né? A mulher, num átimo, recuou mentalmente e recapitulou a vida. A filha era o seu tesouro, fortuna que lutava por preservar. Então, o amor da vida dela era a filha dela. Ela preservaria de qualquer forma, e a filha estava sofrendo. A desventura, a desventura, tudo lhe tomara ao longo dos anos. Felicidade, esposo, amigos. Então, preste atenção, era a mulher sozinha, provavelmente viúva, né? Com uma filha que estava obsediada, e a filha era coisa que ela tinha perdido amigos e ela lutava, como diz aqui Amélia Rodrigues, lutava destemidamente por futuro melhor e nele a filhinha ocupava o centro. Então, tudo que ela fazia na vida era para a filha. Não se recordava de uma falta contra os céus. Então, por que que ela estava sendo desprezada naquele momento se ela fez tudo o que podia, tudo certinho, e apenas aconteceu com ela várias desventuras, né? Como diz aqui, as desventuras. Refez-se na sua condição de humildade e, reconsiderando, suplicou: Senhor, socorre-me. A dor e a extrema confiança eram-lhe patentes. Jesus fitou-a demoradamente, como se ponderasse o que iria argumentar. Sabia do alto quilate de fé que vitalizava aquele coração. Conhecia, porém, o orgulho israelita e o desprezo que se votava ao estrangeiro. Então, Jesus viu nela, né? Sentiu toda a fé e essa sua condição humilde, tudo que ela passou, né? Ele sabia de tudo e pensou, né, no orgulho israelita e no desprezo que todos, né, que os judeus votavam ao estrangeiro. E ele diz que ele era exatamente para esses, né?
Ele veio para esses. Então, como ele falou em cima, fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E outra coisa, era também, ela era filho de Deus. Ela é irmã dele. Como é que ele não iria socorrer? Né? Como é que eles queriam, né, os seus apóstolos queriam que ele mandasse ela embora. Jesus fitou demoradamente, como se ponderasse o que iria argumentar. Sabia do alto quilate de fé que vitalizava aquele coração, conhecia, porém, o orgulho israelita e o desprezo que se voltava ao estrangeiro. De outras vezes, ao lado dos que eram detestados ou socorrendo os não tutelados de Israel, era visto com desconfiança, senão com desagrado. Agora, no entanto, estava diante de alguém que portava amor e fé como gemas de luz no íntimo. Desejando aplicar severo corretivo naqueles que o seguiam de perto, exclamou com ironia. Você consegue ver Jesus irônico? Não é bom pregar, desculpa, não é bom pegar dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Cães eram aqueles que não participavam da eleição israelense. A expressão cachorrinhos soava como terna admoestação. A imagem forte falava por si mesma. Olha só, a cananeia entendeu que a sua condição não lhe sejaria outra oportunidade. Sofria e resignava-se. Vencendo-se a si mesma e dominada pelo amor maternal, retrucou confiada: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, ele respondeu a eles com uma ironia, entendeu perfeitamente e continuou firme. Mas também os cachorros comem as migalhas dos seus senhores, dos seus donos, que caem ao chão. Então, ela humildemente estava pedindo ali uma migalha, né, de auxílio. A mensagem dele destinava-se a Israel, sem dúvida, onde a dureza da lei e o orgulho preponderavam. Mas o seu reino abrangeria a terra toda. Então, não era só os escolhidos, né? Eles estavam para sempre, né? Enviando essas verdades, esses ensinamentos para a terra inteira, para todos nós, os encarnados e os desencarnados, aqueles que estavam ali e para aqueles que viriam no futuro. Desejava, através daquele dia, acionar o poder da humildade, como ensinamento que esculpisse no espírito dos discípulos. Exultante, com a firme confiança da cananeia e com a sua elevada simplicidade, o mestre não lhe inquire a crença nem a raça, não lhe reprocha a vida, nem lhe censura o alarido, diz-lhe somente com amor, e com amor. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Então, a gente vai dar uma paradinha e ver o Consolador. Dá tempo? Que horas são?
18, 17. Só o Consolador, tá, Rose? E agora eu não sei como é que eu vou compartilhar. Peraí. Pode compartilhar. Porque não está aqui aberto. Ah, você não abriu? Não abri antes. Aí eu fico sem Qual saber. é a questão? Quer que eu leia? Estou com consolador. Quero. Fala aí qual é a E questão. tá ótimo. Eu ia perguntar mesmo a você, se você tinha aí. Qual a questão? 257. 257. Vamos lá. Então, por favor, você leia a pergunta e a resposta. Tudo bem. 257. Emanuel. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? E Emmanuel responde: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Então, essa Cananeia tinha a certeza, né, de que Jesus seria aquele e ela não teria outra oportunidade devido à sua condição e devido à distância também, né? Quando é que ela teria oportunidade novamente de ver o mestre? A gente tem que aproveitar, né? As oportunidades que a gente tem com ele para poder pedir, para poder trabalhar, para poder entender o Cristo, né? Entender essas verdades que ele nos trouxe. Tentar fazer o máximo esforço para compreender tudo, tudo que a gente puder, né? Dentro da nossa condição. Então, foi assim com ela, e a gente vai deixar a última parte para a próxima aula. Vai começar aqui no Era Estranhável, né? Isso, era estranhável a atitude. Muito lindo também, mais uma. Eu tenho outros textos também, Aqui também é que a gente vai falar que sobre a fé. Jesus queria, com aquela forma como ele falou, né, era dar uma lição àquele grupo que o Sim, seguia, né? Porque muita gente porque pensa, eles tinham que entender é, perfeitamente qual era a missão dele ali. porque muita gente pensa que Jesus foi agressivo com ela. A forma como ele Não fala, foi, né? Não é com não. ela, ele queria dar uma lição ao grupo que o seguia, que eram os seus discípulos, né? E Ainda mais ou alguns outros. É, então, quando ele diz aqui, né, desejando aplicar severo corretivo naqueles que o seguiam. Isso. Né? E ele falou também, ele falou aqui, a mensagem dele destinava-se a Israel, sem dúvida, onde a dureza da lei e o orgulho preponderavam. Exatamente. E, exatamente, o seu reino abrangeria a terra toda. Porque muita Então, gente interpreta isso aqui de forma até equivocada, né? Achando que muitas equivocada, porque vezes ele não está acham falando que com é ela. para a mulher que ele está querendo dizer, né? De uma forma repreendendo ela. Não. Disse, não, Ele não, não. está, sim, chamando a atenção daqueles que ainda carregavam com ele todo esse preconceito, né? Isso aí. Isso aí. Então, na próxima, a gente vai fazer a leitura dos outros dois textos. Se vocês quiserem já ter aí à mão, para quem tem Caminho Espírita, Caminho espírita de quem? essa é de Francisco Cândido Xavier O nome do também. livro é Caminho Espírita? O nome do livro, Caminho Espírita, Nunca vi esse livro, não. Pelo não menos é? não conheço. É Fabiano de... A mensagem é de Fabiano de Cristo. Eu nunca ouvi falar desse livro.
Deixa eu ver se eu. Depois eu vou ver no site se Qual é eu. o outro? Se tem. O outro é Emmanuel, Ah, Aos Enfraquecidos na Luta. é do livro Emmanuel mesmo. Isso. Emmanuel. E o outro é no Confia e Segue, Confie e segue. de Emmanuel. Qual é o. Divina Fé. Não tem o número do parágrafo, não? Não, não, Do não tem. capítulo? Capítulo Divina Fé. Confie e segue, capítulo Divina Fé. Isso. E tem também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Aquela mensagem de Lacordaire, o orgulho e a humildade. Capítulo 7, qual é o item? É, dos espíritos. Não, mas o item, o número do item, você não tem, não? Não, Evangelho, capítulo bem-aventurados 7. os. Capítulo 7. Bem-aventurado. É sobre orgulho e Não, humildade não, mas eu estava querendo saber o item do. de Lacordaire. Ah, Não, desse não, aí, não, não item sei. 11, orgulho e humildade. E, E o Emmanuel, qual o título mesmo do título do livro Emmanuel? aos enfraquecidos na luta. Aos enfraquecidos na luta. Também não sei o número do capítulo. Na Que a luta. gente vai fazer a leitura no final para Ah, poder tá. registrar todos. Agora, esse outro que você falou aí, Ainda tem evangelho também. outro, o Evangelho Mas que aí, Caminho Espírita é um livro, sim, tem sim. Caminho Espírita. eu não conheço, não. eu acho que eu baixei naquele site que tem os PDFs das Então, obras manda pra do gente, bota lá no grupo. Franciscano Xavier. Caminho Espírita. Bota lá, amiga, no item 9 que a Rose falou, orgulho, que eu vou procurar aqui, que eu perdi. Anotar aqui. Esquecidos da fé. Orgulho e a humildade. É Gratidão. a mensagem de Lacordaire. Esse é os Tá? enfraquecidos da fé do Emmanuel. Estou olhando aqui, não estou achando esse capítulo. Eu anotei, mas Tem não as vi aí. almas enfraquecidas. As almas enfraquecidas na luta? Não, do livro Emmanuel, eu não Hum, achei esse título que você me deu aí. Aos enfraquecidos na luta. porque eu não tive a oportunidade que eu deixei para o segundo tempo. Tá bom? É. Depois Então vamos lá. confirma esse título aí, porque eu não achei esse título aqui, não, Tá. no livro Emmanuel. Aí a gente procura o que tem aí. Se tiver o É, livro, procura. não tem, não. Tá bom? Tudo bem. Eu anotei as dicas do palestrante. É, mas eu acho que esse do Emmanuel, ele deu o título errado. Tá, eu vou lá. Eu vou Tá legal. procurar. Tá bom? Então vamos terminar antes da nossa parada. Vamos fazer a nossa prece. É, Carmen, por favor, você pode fazer a nossa prece? Claro. Obrigada. Então, agradecidos mais uma vez por esse conhecimento todo que adquirimos através da nossa amiga Amélia Rodrigues. Só temos a agradecer, Senhor, estarmos aqui juntos, aprendendo mais, entendendo os propósitos do Cristo quando aqui veio e a mensagem maravilhosa que ele nos traz. Então, que Jesus nos abençoe, que continuemos com essa vontade, com essa sede de aprender cada vez mais e com esse sentimento de maravilha que a gente fica sobre cada vez mais mergulharmos nos propósitos do Cristo para com a humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu achei o primeiro do Emmanuel, é capítulo 1, item 1.4, aos enfraquecidos da luta. Não é o título do capítulo, não, é o subtítulo. Por isso, estava difícil. Já achei. A outro, Caminho Espírita, qual é o nome do capítulo, do item? Caminho Espírita. Ela falou mensagem de Fabiano de Cristo.
Caminho Espírita. Você não... Só para a gente procurar. Liga o microfone, Denise. Caminho Espírita, qual o título? Eu respondi, mas estava sem microfone. Caridade, a nova bandeira. Ah, Caridade é a Nova Bandeira. Eu vou procurar. Se você tiver o PDF, manda para a gente. Um Tá beijão. ok. Beijo. Seja